Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a relação cintura-quadril. Olha que interessante. Há alguns dias eu falei para vocês sobre a diferença entre gordura visceral e a gordura que pode existir ali na parede abdominal junto com o excedente de pele que a gente pode retirar na abdominoplastia, não é? E aí você pode ter ficado com uma certa dúvida. Como é que eu vou saber se eu tenho ou não excedente de gordura visceral, de gordura abdominal? Porque isso está associado a uma série de problemas de saúde. O aumento da gordura nas vísceras dentro do abdômen pode levar ao que a gente chama de síndrome metabólica, que é algo como se fosse um combo de doenças que têm em comum os mesmos fatores causadores. Que doenças são essas? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é a alteração dos lípides do nosso corpo, infarto, AVC, obesidade, também alterações, por exemplo, tendência para certas neoplasias, como por exemplo a de mama, distúrbios do sono, doenças metabólicas, inflamatórias, porque a gordura a gente já sabe que hoje em dia não é somente um tecido que fica lá paradinho, estanque, ela também produz substâncias que interagem com toda essa inflamação. Então, quando a gente está falando sobre gordura visceral, a gente não está falando sobre algo somente estético, que não pode ser corrigido com lipoaspiração ou abdominoplastia, como eu já expliquei. Nós estamos falando de uma condição de saúde. É preciso, se isso for o seu caso, que você corrija o quanto antes, porque isso certamente vai acarretar em males para a sua saúde e não somente em dano estético, que não pode ser facilmente corrigido com cirurgias. Eu já entendi, você pode me falar. Eu já entendi quais são os problemas da gordura visceral, mas como é que eu posso saber se eu tenho gordura visceral? Tem uma maneira indireta, mais fácil da gente estimar, que é justamente a relação cintura-quadril. Eu vou deixar aí uma imagem que mostra para você como é que você pode tomar essas medidas e fazer uma divisão simples. A sua circunferência da cintura e a circunferência do seu quadril. Divide o valor que deu da circunferência da cintura sobre o quadril e você vai chegar num valor. Como a gente imagina que a circunferência da cintura idealmente deve ser menor do que a circunferência do quadril, então quando você faz essa divisão, dá um número menor do que 1, não é isso? Então, os matemáticos de plantão aí que nos ajudem, mas se você for mulher, essa relação deve ser menor do que 0,85 e se você for homem, que tem uma diferença menor entre esses segmentos do corpo, a diferença tem que dar menor do que 0,9. Se der um valor maior do que isso, um valor maior do que 1, por exemplo, que significa que a sua cintura é maior do que o seu quadril, ou você tem aquele corpo do tipo maçã, você já deve ter ouvido falar sobre essa história da obesidade tipo maçã. Isso está associado, então, ao aumento de gordura abdominal visceral. Existem métodos que são um pouco mais específicos, mais precisos para medir essa quantidade de gordura. Por exemplo, ressonância magnética, mesmo ultrassom, tomografia, pode nos dar uma ideia estimada e tem algumas balanças, tem algumas formas de você calcular o seu peso e a quantidade de gordura e dos vários tecidos que compõem o seu corpo. Por exemplo, a bioimpedância. Se você que está me assistindo pode fazer uma bioimpedância, seria muito legal, porque é uma medida mais precisa e que você pode fazer o acompanhamento depois das mudanças do estilo de vida que você implementar. Agora, se você não pode, a relação cintura-quadril pode te dar uma ideia, uma estimativa do que está acontecendo aí com você. Mas a mensagem final que eu quero deixar é que você não pare aí, somente no cálculo da medida. Se você mediu e está dentro da meta, que legal! Vamos manter o seu estilo de vida saudável, cada vez buscando melhorar. Mas se você percebeu que ainda está fora da meta, que não fique somente, descobri que estou fora, e aí? Fecha esse vídeo, desliga as redes sociais e nada mais acontece. Que isso sirva de motivação para que você entre num processo de mudança do estilo de vida, de mudança da sua história e da sua realidade. Se você precisar de ajuda, não hesite em buscá-la. Existem profissionais que estão preparados para ajudar você a trilhar esse caminho e a alcançar o seu objetivo, não só estético, mas de saúde.